nesse momento? É muito papel. Bom, nós vamos convidar para falar sobre compostagem, saneamento ambiental e agricultura sustentável, e vai estar também encerrando o ciclo de palestras desse seminário. Eu convido aqui à frente o senhor Victor Hugo Argentino, representante do projeto Morada da Floresta. Uma salva de palmas. A partir de agora, a palavra é sua. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, primeiramente queria agradecer o pessoal do Consab, né? Primeiro, por ter formado o consórcio, que é uma grande iniciativa no Brasil. A gente vem lá de São Paulo, e São Paulo é cercado de consórcios, mas não faz parte de nenhum. Mas está sempre colocando o dedo em todos os outros consórcios por ali. Eu sou do ABC, formado, e a gente tem o primeiro consórcio do Brasil também, que é o Consórcio Intermunicipal do ABC. A gente, no curso de Engenharia Ambiental e Urbana, discutiu muito essas questões, porque as questões ambientais não são locais, né? Elas são regionais, elas são globais, e o modelo do consórcio público vem para suprir uma necessidade antiga que a gente tem. Mais um grande avanço com relação ao Consab é o pulo que teve para o saneamento ambiental, que é uma questão que a gente discute muito, que não é só saneamento básico, né? É saneamento ambiental. É a visão da água, do esgoto, do resíduo sólido, da drenagem, integrada às questões de meio ambiente. Então, parabenizar também a essa visão que é diferente de outros locais. A nossa apresentação vai focar bastante na compostagem, que é um método complementar ao apresentado pelo professor anteriormente. Ela vai focar nos resíduos orgânicos e imagino que vocês já estão cansados, mas ela se encaixa muito com o que já foi dito anteriormente. Na primeira palestra a gente começou com algo desde lá de cima, de uma visão de gestão muito maior. A gente passou pela apresentação agora dos princípios, né, da não geração, minimização da geração, reciclagem, tratamento, e a nossa palestra vai finalizar apresentando uma alternativa, complementando com o que o professor colocou, de compostagem como reciclagem e não como tratamento. A compostagem ela vai ser um tratamento se ela for feita de maneira errada. E aí a gente vai apresentar como a compostagem tem que ser feita para que ela ocorra como uma reciclagem, ou seja, uma etapa antes de todas as alternativas que a gente tem de incineração, de outras tecnologias que se apresentam. Por quê? No sentido do Cradle to Cradle que apresentaram aqui, para onde que vai a nossa matéria orgânica? Para onde que deveria ir? Ou pelo menos para onde ela ia antes da gente construir o nosso modelo urbano de cidades? Não necessariamente para o lixão, falaram aqui antes para o solo, né? Tem alguém aqui da área rural? Alguém desperdiça matéria orgânica na área rural? Porque os que ela não precisa ser lavada, tem que ser devolvido. Mas todo o lixo da sobra de comida, a sobra vegetal do plantio, ninguém desperdiçava. E na cidade agora, a gente nem imagina o que a gente pode fazer com isso. Aí vai para o rio, polui o rio. Aí vai para um lixão, para um local de descarte irregular, polui o freático, polui o corpo hídrico. Então, a gente não vai inventar a roda nessa palestra de hoje. A gente vai só tentar mostrar para todo mundo como já era feito, ou como otimizar o que já era feito, para dar a solução para a cidade. E mostrar como a compostagem é a reciclagem da matéria orgânica. O material orgânico, ele é reciclável. Pela construção do nosso país, a gente chama o reciclável só do reciclável seco. Mas o orgânico ele é completamente reciclável. E mais do que isso, alguns recicláveis secos não atingem a eficiência de 100% de reciclagem. A gente pode ver pelo papel reciclável, por alguns plásticos reciclados que têm uma qualidade inferior do que o plástico anterior.
A compostagem não. A compostagem ela vai fazer um sistema que toda essa matéria orgânica, todo esse nutriente que está ali na comida, no fim das contas, vai retornar normalmente para o plantio. E aí por isso que eu trouxe aqui, além do saneamento ambiental, a gente está pensando em agricultura sustentável. A gente está falando da prática agrícola também. Não é só saneamento, a gente não pensa só no meio ambiente quadrado de eu sou do meio ambiente, eu só fiscalizo e reclamo com todo mundo, que é o que acontece em boa parte dos municípios também, dos estados, em muitos países. Pensar como o nosso pensamento na área ambiental tem que ser integrado com outras áreas. E aí o link com a agricultura, porque como foi dito anteriormente, também não faz o sentido de você reduzir o volume do seu resíduo, você fazer a compostagem para mandar para o aterro, para aumentar a vida útil do aterro, mas é muito mais digno, é muito melhor ambientalmente destinar esse composto para a agricultura, aumentar a produtividade na agricultura, reduzir gás de efeito estufa e diversas outras coisas. A ideia é que a palestra seja todo mundo interagindo também, então qualquer dúvida que surgir até de slide, eu não consegui ler o que é aquilo ali, perguntem por favor, porque a ideia é vocês trazerem mais perguntas. A ideia é ser uma palestra, não vou entrar no mérito do método da compostagem, de olha, eu pego tanto junto, não sei o que, temperatura, mas eu vou entrar na visão de gestão da compostagem. Como a compostagem pode ajudar o município, de qualquer município do Brasil. No final a gente vai fechar com algo bem simples de como seria a compostagem na realidade aqui do Consab, para ter uma ideia de demanda diária, qual seria o investimento, né? Como a gente colocou, e já foi colocado em outros aqui, gerir resíduo é caro, talvez a compostagem seja uma alternativa, porque a gente costuma dizer que você pode olhar a compostagem como duas formas. Você pode falar, bom, eu posso instalar uma compostagem aqui para tratar lixo? A população ia chiar. Quem achar ruim uma compostagem do lado de casa? Essa é a questão, não tem cheiro, se for feito corretamente. A gente vai trazer essa palestra para desmitificar isso um pouco. Mas se eu chegar para você e falar, poxa, vamos fechar aí e fazer uma usina de adubo orgânico, está na moda a agricultura orgânica. É a mesma coisa. O pátio que produz adubo orgânico é o pátio que recebe o resíduo sólido orgânico que sobra da sua comida. Então você tanto trata resíduo, como você produz adubo. E a gente vai mostrar um pouco aqui agora como fazer isso. Então, no Brasil, aqui são dados de São Paulo e do Brasil, essa é a gravimetria dos resíduos do estado de São Paulo. 51% é orgânico, 32% reciclável seco, 17% rejeito. Essa é uma média, né? Como todo dado tem o seu problema. Para cada município isso vai mudar. Provavelmente aqui o orgânico é maior do que o reciclável seco, porque como foi colocado o padrão socioeconômico muda de município para município. Mas qual que é o problema? Se eu te falasse, colocasse esse gráfico aí e falasse, olha, 32% é reciclável seco, 17% é rejeito e 51% é orgânico. E vocês estão no poder público, vocês estão lá no lugar do Consab, do Ministério do Meio Ambiente, vocês iam olhar e vão falar, bom, qual é o maior problema? O orgânico. Ele é a maior parte, né? A gente atua sobre o orgânico? A gente fala só do reciclável, sendo que a maior parte é o orgânico. Além do mais, o nome da categoria acho que desapareceu quando passou ali. 51% é orgânico. O orgânico quase ninguém quer. O reciclável eu aposto que passa gente na porta da sua casa falando para separar, né? Mas o orgânico ninguém fala para separar. Separa o orgânico aí que eu vou pegar, vou levar lá para casa. Ninguém faz isso. Então, ali sumiu o número, mas no Brasil inteiro só 0,2% do resíduo sólido urbano é compostado.
enquanto o reciclável chega a 2%. Em alguns municípios até mais. A gente vai mostrar os dados que a gente tem um pouco aqui. Então a gente está atuando de certa forma, mas a gente poderia estar atuando na maior fração. Ou na que dá mais problema, porque quando você deixa o copo reciclável na sua pia, tem algum problema ele ficar um mês lá? Não, né? Se vocês deixarem o orgânico, o que acontece? Então onde que está o problema? É o reciclável ou o orgânico? Então no fim das contas, não faz muito sentido a atuação que a gente tem tido no Brasil atualmente, né? Sem contar os problemas desencadeados de saúde pública, que é o orgânico que desencadeia. Cachorro vem mosca, vem vetor de doença, vem rato. O reciclável não atrai nada disso. Então o orgânico é o problema, o reciclável é a solução. O reciclável todo mundo quer. Do jeito que está aí hoje em dia, a gente é da assessoria em alguns condomínios, aí o pessoal, poxa, eu quero alguém aqui que compre meu orgânico. Ninguém mais quer só deixar coletar o reciclável, desculpa. Ninguém só quer mais coleta o reciclável. Todo mundo fala, eu não, vou vender o meu reciclável. Ninguém pensa em vender o orgânico ainda, então a gente vai falar um pouco disso. Entrando no mérito do processo da compostagem, é muito isso, né? Meu Deus, compostagem, cheiro, fede, não sei o quê. Isso aí é coisa de área rural. Não é para área urbana, não é para perto da minha casa. Quem aqui já foi em um local de compostagem ou faz compostagem? Mesmo que seja doméstica. Quem faz, eu fiz duas perguntas que juntaram. Quem faz compostagem? Bastante gente. E quem conheceu já, mas não faz? Tá. Todos tinham cheiro? Não? Essa é a questão. A maior parte das experiências que a gente tem no Brasil são experiências mal sucedidas. Por quê? Antes de falar em compostagem, foi dito aqui atrás sobre coleta seletiva. Compostagem de qualidade tem resíduo orgânico bem segregado. Porque se eu pegar o resíduo orgânico com ferro, com pilha, com um monte de coisa, como é que eu vou produzir adubo com isso? Porque eu não faço adubo para passar no corpo. Eu faço adubo para produzir comida que vai para minha boca, eu vou ingerir. Então o resíduo orgânico tem que ser segregado. E todas as experiências quase do passado, tem uma muito fatídica que encalha o estado de São Paulo até hoje, em compostagem, que é usina de Leopoldina da cidade de São Paulo. Processava centenas de toneladas dia, chegou a processar 700 toneladas dia. Hoje em dia você vai falar de compostagem em São Paulo, não tem nenhum que fala legal, reciclagem. Fala fora daqui. Manda para outro município e a gente joga lá. Porque foi feito errado, misturava tudo, deixava o maior fedor, acelerava o processo e não manejava correto. Então a gente vai mostrar que, na verdade, a compostagem tem várias definições sobre o processo, mas eu não vou entrar nessa chatice. Qual que é a importância? Tem 3 questões da compostagem que são fundamentais, que é um processo aeróbico. Diferente do processo que foi apresentado anteriormente, que não entra o ar e produz o cheiro, porque quando não entra ar, produz o gás metano, igual no aterro, que a gente pode produzir para energia. Se entrou ar, vai fazer CO2. A gente produz CO2. Quando a gente respira, a gente libera CO2. Então, compostagem de qualidade tem ar suficiente dentro e não produz o cheiro. Então você sempre tem que desenhar o seu sistema para não produzir o cheiro, ou seja, deixar entrar ar. A outra questão é um processo termofílico. Alguém aqui sabe me dizer o que é um processo termofílico? Menos o pessoal da área da compostagem já. O que é termo? Temperatura. É um processo quente. Se você fizer certo, ele vai passar de 50 graus. Eu já medi 80 graus em sistema de compostagem.
E o que isso significa em termos de saúde pública? Em termos de produzir um adubo que você vai produzir comida? Isso, inertiza os patógenos. Então uma compostagem de qualidade tem que atingir a temperatura termofílica. De acordo com os critérios do mapa lá, a gente vai falar um pouquinho depois, mas tem que atingir temperatura termofílica, senão vai ter patógeno. Vai ter erva daninha, que você vai vender para o seu agricultor e vai falar, olha, a agricultura orgânica vai te ajudar, porque ela pode ajudar em tal sentido, mas aí ele vai plantar e vai nascer um monte de erva lá na plantação. Aqui a gente tem muita flor, vai vir um monte de erva daninha nas flores. Isso não é interessante. A temperatura termofílica vai inertizar esses patógenos. Exato, essa é outra questão. Além dos patógenos, assim fica fácil apresentar, que aí vocês vão complementando e perguntando, fica mais fácil. Além dos patógenos, o processo termofílico, ele afasta vetor. Vocês já viram rato entrando em fogão? Se ele estiver desligado, esqueceu a comida. Mas se estiver ligado, o rato não entra. É a mesma coisa na compostagem. A compostagem ficou quente, não vai ter vetor nenhum ali. Ou seja, eu manejei certo, deu a temperatura de 60, 55 graus até 70, não vai vir vetor. Por que eu estou falando isso? Porque a gente trabalha principalmente, a nossa empresa, compostagem em área urbana. A gente está comendo aqui no restaurante, eu tenho a cozinha aqui, e no corredor do lado a gente tem um cilindro de compostagem. Não traz vetor, não gera cheiro. E mais importante, adubo de qualidade. Ou seja, resíduo segregado. Para produzir adubo de qualidade, se não, vira, como foi dito anteriormente, tratamento. Mas não é tratamento, é reciclagem. Se não tiver destino, aí vai para o aterro. Aí só reduziu o volume, se equiparou tanto com a incineração, se duvidar tanto quanto o aterro, tanto quanto a gaseificação, tanto quanto outros processos. A compostagem está uma etapa antes. Ela é a reciclagem total da matéria orgânica. Então tem que produzir o adubo de qualidade para ter para onde escoar. Senão você vai ficar com um monte de adubo aqui, que foi o que aconteceu em São Paulo durante 30 anos. Produziu-se adubo, a primeira leva. São Paulo está produzindo toneladas e toneladas de adubo, vamos vender, vendeu. O que aconteceu depois? Que agricultor ia voltar a comprar um adubo que criou uma laje de vidro na terra dele? Que lotou de pé de melancia, braquiária no meio da plantação? Não vendeu mais para ninguém, tomou processo e, além de tudo, pagou para levar o adubo para o aterro, porque ninguém queria mais. Então, a gente vai falar aqui de processos que evitam isso tudo e dão qualidade para o processo e tornam a compostagem, sim, uma alternativa viável para o tratamento dos resíduos orgânicos em uma área muito pequena e muito fácil. Principalmente na realidade de municípios como os municípios do Consab, municípios do interior de São Paulo, onde você tem uma demanda agrícola no quintal da sua casa, onde você pode escoar o adubo. Então, antes de mostrar os métodos, eu preciso convencer vocês, né, do porquê a compostagem é importante. Além do que eu já falei. Não vale a pena para a gente pensar só do ponto de vista ambiental, porque compostagem não é só questão de tratamento de resíduo. É questão de agricultura, é questão agrícola. E os benefícios não são só ambientais, são benefícios agronômicos. Ambientais a gente vai ter redução de gás de efeito estufa, porque não vai produzir metano no aterro. Se você fizer um pátio de compostagem, aqui do lado, eu diria que dá para tratar mais de 50 toneladas de resíduo orgânico nessa área aqui do lado. Até mais. E você reduz o custo com a coleta, você está deixando de emitir gás do caminhão. No geral, os estudos têm mostrado que a compostagem,
ela tem o potencial de efeito estufa zero, e se você fizer correto, ele é negativo, porque a gente diz que ela sequestra carbono no solo. Se você manda para incineração, o que ele faz? Ele queima tudo e manda tudo para a atmosfera. A gente está tendo todas as questões de mudanças climáticas. A compostagem não. O que ela manda para a atmosfera? Ela manda carbono que está facinho de degradar. O resto é adubo. Então ela prende aquele carbono ali no adubo e a gente dá para as plantas, e as plantas vão segurar esse carbono nelas para virar comida. Você vai comer, vai ter a sobra, você vai compostar, vai fazer o adubo, e é um ciclo realmente, que nem ela tinha colocado, do berço ao berço. Não é igual reciclável, que você recicla às vezes 3 vezes, e aí a quarta reciclada, não dá mais, esse plástico aqui já está no fim. Consequentemente, alivia demandas por aterro. Eu não estou dizendo aqui que a compostagem anula o aterro, a gente sempre vai precisar do aterro. Tem o rejeito, ele precisa ir para o aterro. A gente não desenha os produtos para não ter aterro. Por exemplo, esse meu sapato aqui tem tecido, tem borracha e tem mais uma pancada de coisa que eu nem imagino. Eu não consigo separar tudo certinho para onde que vai reciclar para não ter rejeito. Você tem materiais perigosos que o ser humano hoje em dia produz, que tem que ir para um aterro. Tem todas essas questões, são tecnologias complementares, e a compostagem vai atuar no orgânico. Redução de poluição de corpo hídrico, ambientes seguros em termos de saúde pública, como a gente falou, porque atua no orgânico, mas do ponto de vista agronômico, ele é fonte de matéria orgânica. A gente acha que o Brasil, a gente não acha, a gente é o celeiro do mundo, não é? Todo mundo fala. O solo do Brasil é bom? Não é bom. A gente tem essa ilusão que o solo é bom. O que é bom é o nosso clima. O nosso clima, com sol e chuva, nasce grama no meio da pedra, porque é o maior custo do poder público, é quase que tirar grama do meio fio da drenagem, porque estoura a tubulação, porque a árvore cresce demais. O que é bom do Brasil é o clima. O solo nosso é horrível, principalmente no estado de São Paulo. Com exceção aqui do pessoal perto de Botucatu, o resto, o solo é horrível, justamente porque o clima é bom. O clima de sol muito forte, vocês veem o que acontece no solo, exatamente quando você deixa o lixinho em cima da pia de comida. O que começa a fazer? A banana está desse tamanho lá. Do outro dia ela está assim. O outro dia ela está já. Quando você vê, ela desaparece, você nem percebeu. É o que acontece com os nutrientes no solo do Brasil. É chuva, é sol, é pancada no solo o dia inteiro e o solo fica pobre. E fazer a compostagem, a gente vai devolver todos esses nutrientes que hoje vão para o rio, hoje vão para a água e é poluição, eles vão ir para o local adequado deles, que é o solo, para produzir comida para o ser humano. Além de substituir todos os impactos de produção do adubo químico, que em grande parte é de origem fóssil, e de grande parte é de estoque limitado. Um dos principais problemas que a gente tem hoje em dia é a preocupação de suprir a alimentação do mundo e o fósforo acabar. Alguém sabe de onde a gente tira fósforo para plantar? Não é carvão. É um tipo de rocha específica que chama rocha fosfatada. É igual uma pedreira. O estoque é limitado. Como é que a gente vai manter a demanda de comida? Vai falar, peraí, vamos esperar o fósforo voltar aqui na rocha para a gente comer de novo. Não vai rolar. E todo esse fósforo está no nosso lixo. Todo esse nitrogênio, que também é tirado do ar, em processos que geram impactos ambientais pesados, estão no nosso lixo. O potássio, que é o K, também. Só que diferentemente do adubo NPK que a gente conhece, o adubo orgânico não tem só N, P e K. O adubo orgânico ele tem todos os outros nutrientes. Por quê? Porque o que a gente come, ele pegou do solo tudo que ele precisa para crescer.
Quando a gente descarta, tudo que ele precisou para crescer está ali com ele. A gente só vai retornar. Além dos impactos positivos da agricultura orgânica. Eu não estou dizendo que não precisa de fertilizante sintético. Precisa. Em alguns solos específicos, você precisa fazer correção com alguns adubos específicos. E aí surge o ramo dos adubos organominerais, que são os adubos produzidos de composto ou cama de galinha, onde você corrige uma coisa específica. O cálcio, o magnésio, cobre, e aí você também pode fazer essa junção. Mas o composto de resíduo urbano, na agricultura orgânica, ele tende a aumentar a resistência contra pragas, tende a aumentar a resistência contra eventos extremos climáticos. Quem aqui viu o sofrimento da área agrícola nas últimas secas do estado de São Paulo? Por quê? Nosso solo retém água, não segura água. O adubo, o composto de resíduo sólido, ele segura 5 vezes o peso dele em água. Então, se esse ano choveu muito, ele guarda. Os 2 próximos anos, ele libera para sua plantação aos poucos. Então, ele aumenta a sua resistência. Da mesma forma que choveu muito forte, caiu aquela chuva que normalmente alaga, porque na nossa plantação, sem o adubo condicionador de solo em cima do solo, ela é meio lajeada, então ela acumula água. Quando você tem o adubo orgânico, ele segura e libera para baixo. E você também não perde a plantação nesse evento de extremo de chuva. Além de aumentar a produtividade, quando você está principalmente consorciando com o fertilizante sintético e principalmente na área tropical. A gente tem a mania de olhar o que o pessoal faz na Europa e falar: meu Deus, esse negócio é bom demais. E aí a gente traz para cá. E aí o que acontece? Dá trabalho. Nosso modelo agrícola dá um trabalho danado, porque lá o solo é mais mole, o solo enche de gelo. Aí o que acontece? Sai o gelo no calor e o solo fica fofinho. A gente aqui, o solo é duro, precisa passar subsolagem, trator, não sei o que, para fazer igual a eles. A gente precisa de um modelo de agricultura tropical. Hoje em dia a gente faz o plantio direto, que antigamente não se fazia, copiava o de lá. Ia lá porque tinha gelo lá, então precisava limpar o chão inteiro para entrar ar. Aqui não. Aqui tem calor, tem chuva. E aí a gente aprendeu, fez o plantio direto. Ainda nem todo mundo usa cobertura de solo, mas o adubo ele serve como uma cobertura de solo. E aí diversos impactos positivos, não só ambientais. Mas algo que é importante é, no fim das contas, quem decide é o ambiental, é o agronômico ou é o econômico? Um pouquinho do ambiental, um pouquinho do agronômico, mas o maior peso está no econômico, né? Mas no fim das contas, é um sistema muito mais barato. Por quê? Você pega lixo, você recebe para pegar o lixo, e você recebe para vender o adubo que você produziu de uma coisa que você recebeu. Você pegou dinheiro para receber ele na sua área. Não precisa nem dizer da economia. O último slide vai ser os custos da compostagem comparado com os custos atuais dos municípios da região. E aí a gente vai ter uma ideia de proporção de valores. Qualquer pergunta, vocês podem levantar a mão, tá? Bom, então entrando agora nos... Beleza, veio esse cara aí, veio falar de compostagem, isso daí é mó romance, é só história. Vamos entrar nos métodos então, como fazer? Não no detalhe, mas quais as opções que a gente tem? Para de repente a gente sair daqui pensando, poxa, isso aqui realmente é aplicável na minha propriedade. Será que não vale a pena eu começar a separar 2.000 metros ali para fazer uma compostagem, compostar o Lambra inteira? Então vamos mostrar os métodos. Tem uma dificuldade muito grande com a compostagem, até das experiências mal sucedidas, que é falar que compostagem é uma coisa só.
compostagem não é uma coisa só. Compostagem é aquilo que atende àquela definição que a gente falou antes. Mas a gente tem diversas técnicas de compostagem, cada uma para a sua realidade. Desde a composteira doméstica. Quem aqui do pessoal que falou que faz compostagem é composteira doméstica? Tem a composteira doméstica com minhoca, as de vocês? Não. Tem a composteira doméstica sem minhoca. Ela é mais... ela tem maior capacidade de resíduos, porque ela não tem o problema do cítrico e de outros, só que ela degrada um pouco mais devagar, então tem a vermicompostagem. Tem os cilindros de compostagem, que foi uma técnica que a Morada da Floresta aplica no contexto urbano, para restaurantes, condomínios, indústrias grandes geradoras que não tem espaço para ter uma leira. Tem as pilhas de compostagem, tem as leiras, e dentro das leiras tem dois tipos principalmente, que são as leiras em que o ar entra passivamente, dentro das estáticas, a gente vai mostrar mais para frente. Tem o que a gente força o ar, e tem as leiras com revolvimento, que você precisa de um trator agrícola específico, ou de uma bobcat, para ir lá e revirar, revirar, revirar e fazer entrar ar. E depois disso a gente tem o sistema mais barato, né? Que são os reatores. São os containers, são outros, a gente vai mostrar algumas fotos. Eles realmente diminuem a área, mas vocês devem imaginar que não são nada baratos para se colocar. Porque é todo fechado, tem tubo aqui, tubo ali, é tudo automático. Quando baixou a água, ele injeta ar automaticamente, quase que não precisa do homem, só precisa do ser humano quando dá errado. Também é um método. Só que a complexidade e o custo aumentam proporcionalmente com isso. Então, a compostagem doméstica é um modelo que a Morada da Floresta iniciou. Ela foi um pouco pioneira nesse sentido de disseminar a prática. São composteiras, são caixas modulares, bem pequenas, de 40 centímetros por 60 centímetros. Pode ser com minhoca, pode ser sem minhoca, como alguns fazem. Pode ser na caixa, pode ser fora da caixa. Esse é só um dos modelos. E ela tem a capacidade de pegar e reduzir todo o resíduo orgânico que a família gera, sem nem precisar colocar na coleta. Todo mundo tem ideia do quão custoso para o poder público é ter um caminhão na rua? Caminhão consome muito diesel. E roda. Qual é a distância daqui para Paulínia? O nosso lixo, então, daqui anda 70 quilômetros. Ou seja, todo mundo aqui que está em Olambra, ou na região que manda para Paulínia, não está cuidando da sua parte. Vocês estão mandando todo o impacto para quem mora em Paulínia. Eles são obrigados a arcar com o lixo que vocês geram. Uma composteira doméstica, você não precisa nem pôr isso na rua. E você ainda fica com adubo para fazer uma horta na sua casa. Toda vozinha adora a horta. Mas de uns tempos para cá todo mundo odeia, porque não, dá trabalho, não sei o quê. Mas o pessoal tem retomado isso. Isso, no geral, uma composteira, uma família, vai evitar 700 quilos por ano na coleta convencional. E a gente vai mostrar os números aqui do Consab para a gente ter uma ideia melhor no futuro. Depois, com os números do Consab, por favor, me corrijam, porque eu peguei uns dados de 2015 do SNIS, do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Então, às vezes, pelo que eu vi do anuário de vocês, está bem parecido. Então, mas aí vocês me corrijam, por favor. Esse foi uma experiência de São Paulo, que a Morada da Floresta foi responsável. Foi o Composta São Paulo, onde a gente, com o poder público, com as concessionárias, distribuímos 10 mil composteiras. 2 mil composteiras para pessoas que se inscreveram. Foi aberto assim um tempo minúsculo para as pessoas se inscreverem, e tiveram 10 mil inscritos. E foram 2 mil composteiras distribuídas em São Paulo. Só que isso foi um projeto piloto, porque São Paulo são 12 milhões de pessoas. Quantos domicílios tem em Olambra? É perto de 20 mil habitantes, quase nisso, deve ter uns 5 mil domicílios.
Então 2.000 composteiras ia ter tirado metade do resíduo orgânico da rua. São Paulo foi distribuída 2.000 composteiras. Foi um modelo. Tem no site lá, Composta São Paulo, todos os resultados, se vocês quiserem ver. O pessoal fala 98% de aceitação, de eu quero continuar com a composteira. No geral, uma pessoa falou para outras 2 pessoas iniciarem a compostagem, elas iniciaram a compostagem. É um método que não necessariamente o poder público precisa arcar e que dissemina entre todo mundo. Tem um outro exemplo também que foi com a Morada da Floresta, que foi a Residência Resíduo Zero em Goiânia, onde foram instalados sistemas de distribuição de compostagem nas residências em Goiânia. E bem recentemente, semana passada, teve um no Espírito Santo, no município de Anchieta, onde a gente distribuiu 20 composteiras no município de Anchieta. 4 a 5 pessoas. Mais ou menos uns 2 quilos por dia. Continuamente, né? Pondo todo dia. Mais alguma pergunta? Tem um modelo que é muito bom, é o mais importante do meu ponto de vista, que é a compostagem nas escolas e nos grandes geradores também. Por quê? Principalmente na realidade dos municípios aqui da Consab, quanto da população das escolas é a porcentagem da população do município? Alguém tem o dado assim do quanto do município tá na escola, por exemplo? No geral, em municípios pequenos, 1/3 da população tem relação com alguma escola. Ou é professor, ou é diretor, ou é aluno. Se você considerar pai, mãe e irmão, você fazendo compostagem nas escolas, você dissemina a prática para o município inteiro. Você tem um público-alvo muito grande. E um exemplo de uma escola em São Paulo, de mais ou menos 700, 750 pessoas, tanto alunos quanto funcionários, 4 cilindros de 1 metro de altura e 1,20 m de diâmetro eram suficientes para compostar todos os resíduos orgânicos do refeitório. Ou seja, uma área dali do computador até onde eu estou. E aqui. É a área para compostar todos os resíduos da escola. Além de desencadear outras práticas de horta orgânica na escola, é uma área de educação ambiental para os professores de química, biologia, matemática, física, para explicar na prática para as crianças, ainda mais num local aqui que a gente tem agricultura do lado. Você vai falar de agricultura em São Paulo, os caras falam, que mano é agricultura? Ele sai, ele tem uma coleta de adubo líquido. Na compostagem a gente não fala chorume, por quê? O chorume ele é do aterro, ele é contaminado. O que sai de líquido da compostagem, alguns chamam de biofertilizante. Se for pelo Ministério da Agricultura, o que sai da compostagem ainda não é o biofertilizante. Mas a gente costuma dizer que é o adubo líquido. E você usa na sua rega da horta. Você pode tanto fazer o sistema de drenagem para coletar, quanto, depende da sua agência ambiental, local, a gente vai discutir um pouco depois, você pode fazer sem drenagem. Por quê? Ele não é contaminante se você fizer correto. Ele é um adubo. Então, se eu tenho água escorrendo para lá, e minha horta está ali, eu posso instalar o cilindro aqui, que automaticamente vai ali. Quem é da agricultura sabe que é liberado aplicar vinhaça no solo, é liberado aplicar dejeto de suinocultura no solo, alguns locais lodo de esgoto. Então depende muito da agência ambiental local, ou se tem que ter drenagem ou não. Ou, por exemplo, até tantos quilos por dia não precisa de drenagem. Pela CETESB todos precisam de drenagem. E teve um projeto em São Paulo que foi Escolas Mais Orgânicas também, que disseminou essa prática. Resultou nesse manual para gestão de resíduo orgânico na escola, que vocês também podem acessar pela internet no site da Morada da Floresta. Entrem em contato também depois com a gente, se quiser a gente deixa o local para vocês acessarem esse manual, que também fala como gerir o resíduo orgânico na sua escola. Esse daqui é uma foto
de uma das oficinas no projeto Escolas Mais Orgânicas. Inclusive quem participou desse projeto foi a Júlia aqui, que ajudou a gente na apresentação. Ela foi uma das coordenadoras do projeto. E não é, no fim das contas, a compostagem não sai como um processo como a incineração, a gaseificação, que ó, fica longe de mim. Quanto mais longe, melhor, eu não quero nem ver esse negócio. Ou vai só os universitários lá, de chapéu todo fechado, para, ó, aqui fica longe, vamos olhar. Não, é um sistema educativo que proporciona a integração das pessoas. E faz a questão da responsabilidade compartilhada. As pessoas se sentem responsáveis pelos seus resíduos. E aí a gente entra num método de leiras, que é um método para pátios municipais, junto com os reatores, que a gente vai falar um pouco mais agora. Dentro dos métodos de leiras, todo mundo viu que era leira lá atrás, ou tem ideia? Aquele negócio mais ou menos de palha, quadradão ou triangular, né? Depende. A gente vai ter dois métodos principais. Ou a leira é revolvida, ou a leira é estática. Ou seja, estática, ninguém mexe nela rapidamente, só a longo prazo. A revolvida eu vou ter revira. Lembra que precisa entrar ar? Quando a gente joga o arroz e o feijão, como é que ele tá? Tá um bloco, né? Dá para fazer um tijolo com ele. Não entra ar ali. Então você precisa toda hora passar o trator e revolver. Revolver para entrar ar e não gerar cheiro e degradar. Que o ar que vai fazer degradar. Aí pode fazer por bobcat ou aquele trator da outra foto. A gente vai passar algumas fotos para vocês verem. E as leiras estáticas? Bobcat tem uma ali, acho. Ali tem uma bobcat. É aquele tratorzinho que tem como se fosse uma escavadeira que ela puxa e joga as coisas pro alto assim, carrega, usa muito em obra. Não é um método tão bom para compostagem, mas é utilizado. O trator específico para revolver leira é o melhor método para airar. Dentro das estáticas eu preciso jogar o ar, então eu preciso dar um jeito de jogar o ar lá dentro, que senão vai fazer cheiro, não vai ficar quente, não vai produzir adubo bom. A gente tem dois métodos: a aeração forçada. Como que eu faço uma aeração forçada? Como que eu jogo ar? Se eu falar, preciso que você jogue ar aqui, como é que você faz? Esse é sem revolvimento, eu não vou revolver. Deixa furado, só que se eu deixar furado, o resíduo orgânico, ele despenca para o lado. Fura com tubo PVC, e aí você vai ter uma bomba na ponta do tubo, que a cada 5 minutos faz... Aí, 1 segundo depois o ar acabou. 5 minutos depois, mesma coisa. E assim de novo. O que está acontecendo? Estou gastando uma baita de uma energia. Consome bastante energia. O outro método, que é a aeração passiva, que é particularmente o método que a gente mais instala nos locais. A gente pode ter a aeração passiva tanto por tubo, só que aí, em vez de ter o exaustor que fica jogando ar, esse tubo é todo furado e entra o ar naturalmente. Por quê? Está quente, o ar quente, o que acontece? Sobe. Entre subir o ar quente, entra ar frio pelo tubo. Mas vocês imaginam a eficiência desse negócio. É devagarzinho, devagarzinho, entra no ar. A eficiência é menor do que na aeração forçada e no da leira revolvida. E o método de aeração passiva, que é muito recentemente desenvolvido pela Federal de Santa Catarina, que você usa a arquitetura da leira para deixar o ar entrar naturalmente. Você não precisa de tubo. Você usa a proporção correta de resíduo de comida e resíduo vegetal para o ar entrar certo. Porque a gente tem o costume também no Brasil de achar que compostagem ou é resíduo vegetal, ou é lodo e nem lembra do resíduo doméstico. Ou é só um ou só o outro. Não, nesse método você dá a solução tanto para o resíduo de limpeza pública, de capina de córregos, quanto para o resíduo doméstico. Aqui eu vou passar agora algumas fotos dos sistemas. Aqui é uma leira revolvida com o trator específico de compostagem. Aqui é uma leira tanto de aeração forçada ou passiva, com os tubos, você pode injetar o ar ou deixar entrar passivamente. Esse é o método de arquitetura
de aeração passiva, é o Pátio da Lapa, em São Paulo, onde eu trabalhava, antes de vir para a Morada da Floresta. Para São Paulo, esse é um projeto piloto. Quantas toneladas vocês acham que trata num projeto piloto de São Paulo? Esse pátio tem 10 toneladas dia. 10 toneladas por dia. Só de resíduo de comida, entra mais umas 5 de resíduo vegetal. Só nesse pátio, eu vou dar a área dele depois para vocês verem. Esse método foi bem aplicado na Revolução dos Baldinhos, em Santa Catarina, um local de Santa Catarina que ficou meio de lado do poder público, eles tiveram problemas de saúde pública, e aí eles resolveram com esse método a coleta. Tem os reatores, que são com essa cara aí, que não dá muita vontade de chegar perto. E comparando todos os métodos, o que muda? O mais caro, o mais simples, ele vai mudar principalmente o tempo de compostagem e a capacidade. Esses reatores, eles chegam a 20 toneladas no dia numa área pequena. O de aeração passiva, ele usa uma área, por exemplo, de 10 toneladas, que é o do Pátio da Lapa, 1.500 metros quadrados. O que é isso? Aqui. São Paulo é uma fortuna, 1.500 metros quadrados, ainda mais em Pinheiros, por exemplo. No Morumbi, do lado do estado de São Paulo. Quem vai pagar isso? Imagina aqui. Essa área aqui, então. E a demanda diária e outras coisas aqui. O uso de matéria vegetal, o reator não precisa, os outros precisam. Mas tem diversas coisas. Quais as dificuldades? O licenciamento ambiental. Tem a questão de regular o adubo se você for vender no mapa. Se você regular no mapa, você sai da CETESB. Você fica só com o mapa. Você deixa de ser um tratador de lixo, você passa a ser um produtor de adubo. É mais chique, entendeu? Aí muda a escala do negócio. E a questão dos solos de pobreza no Brasil, vou passar um pouco rápido por causa do tempo, para chegar na demanda que a gente tem. Aí vai falar igual antes, falou? Ah, mas e aí se não tiver demanda? Em São Paulo, todo lugar tem demanda. Região metropolitana de São Paulo, se você andar 50 quilômetros, 5% das áreas agrícolas recebem o adubo produzido por 12 milhões de pessoas. Lá é só de feira por enquanto, que é muita gente, então eles focaram na feira. Santa Catarina, Roraima, São Paulo está iniciando agora. Só que a maior parte das usinas de produção de adubo orgânico estão no estado de São Paulo. Você tem a Biolândia, você tem a Terra e você tem outros. Só passar aqui a gente concentra as perguntas para o final. E aí a demanda, por exemplo, no estado de São Paulo de algumas culturas, ó. 1.332.000 toneladas no estado de São Paulo por ano. Olambra, ó, vamos dizer, 20 mil pessoas... 10 toneladas a dia, tem os dados aqui depois. Metade orgânico, 5 toneladas a dia. Significa 1,5 tonelada de orgânico por dia. Vocês acham que não tem demanda? Subestimado ainda, falta um monte de cultura aqui. E aí, aqui um pouco dos custos dos municípios daqui pelo SNIS, taxa de reciclagem, mas o que importa é como que seria aqui no local? Por exemplo, esses municípios que estão em vermelho, significa o quê? O município é tão pequeno que 1.500 metros quadrados sobra. Porque é 10 toneladas por dia, não vai ter 10 toneladas para levar para o pátio. Ou seja, aí entra a solução do consórcio. Os municípios se consorciarem para ter um pátio de 50 toneladas dia, num espaço de, por exemplo, 5.000 metros quadrados, e compostar 1, 2, 3, 4, 5 municípios. E elevar a taxa de reciclagem para 50%, 55% só com um pátio. Obviamente eu não estou falando de toda a dificuldade de educação ambiental, de segregação do doméstico e tudo mais, mas para mostrar que tecnicamente é extremamente possível, simples e barato. Olha a comparação do custo. Hoje em dia o custo dos municípios está em torno de 200, 250.
considerando a coleta, só a compostagem, eu estou colocando aqui o custo de investimento inicial, vamos dizer um pátio de compostagem de 10 toneladas, você vai ter um custo, estou chutando muito alto. Com o poder público a gente sempre tem que pensar que vai ter problema no meio do caminho e o preço sempre sobe por causa de licitação, etc. 250 mil, que é o trabalho do quê? Cavar o chão, fazer a drenagem, limpar o terreno de bobcat. E o custo de operação de manual, em 10 toneladas dia de 4 pessoas trabalhando, vamos colocar um salário de R$2.000, você tem um custo de pessoal de 8 mil e 10 mil no mês ali por questões operacionais, para compostar metade, para dar destinação para mais da metade do lixo da cidade. Ou um pátio de 50 toneladas dia que barateia muito, só que aí você precisa comprar uma bobcat para operar, porque senão os caras não vão conseguir carregar no carrinho de mão 50 toneladas dia. Carrega na bobcat. E já vou abrir para pergunta só. Era basicamente isso que a gente ia apresentar. Espero que tenham entendido sobre a compostagem, desmitificado o que a gente tem de longos anos sobre compostagem, mostrar que é uma reciclagem, é um método que a gente tem que aplicar antes de qualquer outro para matéria orgânica. E se caso tenham dúvidas, me perguntem agora. Tem tempo para fazer rodada de perguntas? Não sei. Então, se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Quanto à área do pátio, você está falando das ideias que são para compostar. Você fala sem receber material, falando de resíduos, potes urbanos, por exemplo, uma área muito maior. Não, 1.500 somando área de compostagem, área de transbordo, área de suporte, espaço para o caminhão rodar, fazer a manobra, área para entrar um triturador de poda, triturar a poda para mandar para compostagem, e área para entrar uma bobcat entre cada leira para revirar ela no final e transportar para o transbordo de adubo. Sim. Nós temos uma evasão de nutrientes para fora. Só o material orgânico vai trazer essa microbiologia do solo. O que acontece hoje, o material orgânico ali já está sendo colocado lá, é gasto. Sim. A logística que gera. Exato. O orgânico mineral, ele cabe bem, porque Sim. acaba agregando mais no próprio composto para colocar mais ainda fica muito forte. Exato. Sim. Mas aí essa questão, se as cidades começar a compostar o seu resíduo, essa logística facilita. Você tem centros de produção, aloca o pátio num ponto de um centro de produção, você faz o leilão do adubo do ano inteiro e você facilita a logística tanto para os agricultores quanto para o poder público que precisa tratar resíduo, né? Você atua em duas partes. Mais alguma pergunta? O país pioneiro da compostagem é a Índia. A Índia é o país pioneiro da compostagem. Eles, nas condições que eles estão, eles compostam 8% do resíduo nacional. A gente composta 0,2%. A Austrália é um país pioneiro em compostagem. Suécia, Dinamarca, Suíça é muito pioneiro em compostagem, mas eles focam no resíduo vegetal, não no da comida, porque eles precisam muito de energia renovável. Então eles mandam o resíduo de comida para aquelas outras coisas que produzem energia. A gente tem energia hidrelétrica, que é uma fonte mais limpa. Estados Unidos também tem uma grande porcentagem, mas não é pioneiro. E ele foca nos resíduos vegetais. Resíduo de comida não muito. Sim, São Francisco é um exemplo muito grande de gestão de resíduos bem eficiente. Alguma pergunta? Orgânico, úmido e poda. Sem removimento. Mais simples. A gente tem a mistura. Tem a demanda do vegetal para mistura de balanceamento de carbono e nitrogênio. 1 para 1, vamos dizer assim.
e tem o excesso dela para deixar entrar o ar. Principalmente serragem. Serragem é mais o segredo do negócio. E aí você vai entrar com um volume, o mesmo que você entra de volume de comida, 10 toneladas dias, vamos dizer que são 10 metros cúbicos de comida. Simplificar. Você vai entrar com mais ou menos uns 15 metros cúbicos de matéria vegetal. Você tem a matéria vegetal de mistura, de garantia de calor, de garantia de entrada de ar, e você tem a matéria vegetal de estruturação da leira, que é a palha. E aí em São Paulo a gente casa poda, tritura da poda e capina de córregos e praças para fazer a estrutura da leira e o resíduo da feira. Tritura da poda, no caso de São Paulo é tritura da poda. Mas se você tiver uma indústria madeireira, eles têm que destinar, por exemplo, o aterro. Você fala, deixa aqui no meu quintal, eu fico com o seu resíduo. Ou de repente paga para mim, para eu ficar com o seu resíduo, que você paga outro lugar. Não, para produzir o adubo orgânico é extremamente fácil. É só você jogar a comida ali no chão, misturar e ficar misturando, você vai produzir adubo orgânico. O difícil é você produzir ele, reduzindo os impactos ambientais ao máximo, tendo uma eficiência de produção dele dentro do que você espera, sem produzir cheiro, sem atrair vetor. A dificuldade é manejar ele de qualidade. Compostagem é fácil de fazer. Compostagem de qualidade, que é a que a gente está trazendo, que não atrai vetor, que não gera cheiro, produz dentro do tempo que você espera, produz adubo de qualidade, aí você tem que ter o conhecimento para fazer. Ele é um pouco mais difícil, mas não chega perto do conhecimento da incineração, não chega perto do conhecimento do gaseificação. É assim, é um conhecimento que é disseminado facilmente, que é a missão tanto da Morada da Floresta, tanto de outros lugares, de disseminar esse conhecimento. A caixa do minhocário, a gente ainda pensou em trazer uma minhocário para fazer uma oficina, que a gente falou, não, o modelo é outro, é palestra, que normalmente a gente também dá as oficinas, mas a caixa, basicamente você precisa de 3 caixas, ou quantas você quiser, depende do quanto você gera, mas no geral 3 caixas, as 2 de cima você põe a comida e mistura com matéria vegetal, e elas precisam ser furadas embaixo, para escorrer o adubo líquido, e a última, ela fica sem colocar resíduo, só para coletar o adubo líquido. Aí na última você faz a sua engenharia ali de colocar uma torneirinha e ir pegando adubo líquido. Isso, vai em cima da de baixo. Ali. A de baixo fica só para pegar água com a torneirinha e você vai pondo o resíduo na de cima, misturando com matéria vegetal, cobrindo muito bem com matéria vegetal. Resíduo exposto, vem mosca, vem bicho, vem tudo. Então toda vez que você colocou comida, cobre 20 centímetros de serragem, de folha, de palha, do que você quiser. Serragem é a melhor. Uma família de 4, 5 pessoas, se necessário 3 caixas, uma caixa com 3 divisórios. 2 caixas de digestão e uma caixa para coleta do adubo líquido. No site da Morada da Floresta tem todas essas composteiras, se vocês quiserem adquirir. A gente tem o telefone de contato, olha, eu estou na dúvida de qual composteira eu tenho que pegar. Essas coisas, a gente dá todo esse suporte também para compostagem doméstica, não só para pátios de compostagem, compostagem nas escolas. A gente atua em várias. Se quiser também depois eu vou estar aqui, a gente pode conversar. Mais alguma pergunta? Então, obrigado a todos, obrigado pela presença.